Há um tipo de dor que não grita. Ela se disfarça de autocontrole, de racionalidade, de postura firme. É a dor de quem aprendeu a dominar para não ser dominado. De quem não suportaria mais uma rejeição, então tenta moldar o mundo antes que o mundo o destrua. Você já se perguntou quantas vezes agiu não por maldade, mas por medo? Quantas vezes impôs distância para não ser abandonado? Quantas vezes tentou parecer forte? Só porque sabia que, se quebrasse por dentro, ninguém ficaria para recolher os pedaços. O poder tem muitas formas. Às vezes ele vem como presença imponente, outras vezes como silêncio absoluto. Mas em quase todas as vezes, ele é só uma tentativa desesperada de não desaparecer. Maquiavel entendeu isso, mais do que qualquer outro, quando ele escreveu que é melhor ser temido do que amado se não se pode ser ambos. Não estava falando de crueldade, estava falando de medo, do medo de ser irrelevante, do medo de amar e não ser amado, do medo de confiar e ser destruído. E é aí que a psicologia se encontra com a filosofia. Porque o que chamamos de dominação, muitas vezes, é só um trauma mal elaborado. Uma infância em que o amor vinha condicionado. Um silêncio que ensinou que vulnerabilidade é fraqueza. Uma sequência de experiências que moldou a ideia de que só vence quem controla. E então, você começa a controlar. Começa a se esconder por trás de personagens. A negociar sua verdade por estabilidade. A confundir respeito com medo. Amor com posse, relação com contrato. Mas existe uma diferença profunda e necessária entre ter poder e viver refém dele. Entre conduzir sua vida com autenticidade e manipular tudo à sua volta para não se sentir em perigo. Maquiavel viu o mundo como ele era, sem filtros, sem máscaras, sem ilusões. Jung nos ajuda a enxergar o que há por trás desse mundo. A sombra. Aquilo que escondemos de nós mesmos, mas que dita tudo o que fazemos. Dominar o outro é, muitas vezes, só a face visível de um colapso interno que ninguém viu. Neste vídeo, a proposta não é te ensinar a dominar, é te convidar a enxergar o porquê de ainda precisar dominar. Por que ainda temos medo de amar sem barganhas? Por que ainda sorrimos para esconder o vazio? Por que ainda preferimos o controle à liberdade? Vamos juntos decifrar as 21 regras emocionais que Maquiavel talvez nunca tenha escrito, mas que ainda vivem dentro de nós. Regras que não foram aprendidas em livros, mas na carne, no abandono, no silêncio, na infância onde tudo começou. Talvez você se reconheça em mais de uma dessas regras. Talvez descubra que não é frieza, é dor. Não é maldade, é medo. Não é força, é sobrevivência. E talvez, só talvez, esteja pronto para reescrever sua relação com o poder, de dentro para fora, sem precisar vencer ninguém, só a si mesmo. Nem todo desejo de poder é arrogância. Às vezes, é um pedido disfarçado por segurança. Às vezes, quem quer mandar é quem mais tem medo de ser ignorado. Maquiavel nunca romantizou o domínio. Ele o revelou. Mostrou que o poder não nasce apenas da ambição, mas da percepção. E que a aparência de controle é, muitas vezes, mais eficaz do que o controle em si. Ele entendeu que, no teatro humano, quem parece ter o controle, quase sempre é quem mais o perdeu por dentro. Há uma diferença brutal entre o que se mostra e o que se sente. Pessoas que manipulam, com palavras, silêncios, presenças, nem sempre o fazem por frieza. Muitas vezes fazem por trauma, porque aprenderam cedo que ser sincero é perigoso, que ser vulnerável é convite ao abandono. Então, constroem defesas, criam estratégias, montam personagens, e tudo isso ganha o nome socialmente aceito de força. Mas no fundo, é só medo com outra roupa. É aqui que surgem as máscaras sociais. Elas não são apenas mentiras, são escudos, criados ao longo de anos para evitar a dor que já se conhece bem demais. Sorrisos que não sentem, frases ensaiadas, comportamentos que seduzem, mas não conectam. Cada máscara tem uma função: evitar o abandono, garantir aceitação,
Manter o mínimo de controle sobre um mundo que sempre parece prestes a ruir. E quanto mais frágil a identidade interna, mais elaborada a máscara precisa ser. A frase de Maquiavel ecoa aqui com precisão cirúrgica. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas quando olhada à luz de Jung, essa frase ganha um peso ainda mais denso. O temor que se impõe ao outro é a projeção da sombra que se evita dentro de si. O desejo de ser intocável é só o reflexo de um caos interno nunca nomeado. Quando não integramos nossa sombra, ela escapa em forma de rigidez, de manipulação, de necessidade crônica de controle. Por isso, a proposta deste vídeo não é sobre dominar, é sobre entender. Não o como, mas o porquê. Por que ainda precisamos vencer discussões que nem importam mais? Por que ainda buscamos reconhecimento de quem nunca nos enxergou? Por que a vitória externa parece tão vazia quando o silêncio volta? Quem busca controle absoluto, quase sempre perdeu o essencial. A paz de ser quem é, sem precisar se provar. E o que você chamou de força, talvez sempre tenha sido medo tentando parecer firme. Existe um tipo de medo que não tem nome, mas que rege quase todos os vínculos humanos. O medo de ser descartado, de ser útil até não servir mais, de ser amado até mostrar uma fraqueza, de ser desejado até exigir reciprocidade. E é desse medo, denso, invisível, emocionalmente corrosivo, que nasce o impulso por controle. O poder, nesse contexto, é como uma anestesia. Ele não cura a ferida da rejeição, ele apenas impede que você a sinta com clareza. Mas a dor continua lá, escondida entre estratégias sociais, discursos de independência e uma frieza que na verdade só quer não sofrer. Manipular o outro, nesse cenário, se torna uma forma silenciosa de garantir presença. Se eu controlo, não sou abandonado. Se eu antecipo a rejeição, não sou surpreendido por ela. Se eu conduzo o jogo, pelo menos não estou sendo jogado. É por isso que tantas relações hoje são construídas sobre bases frágeis, microcontroles que parecem carinho, chantagens emocionais que parecem cuidado, dependências afetivas que se disfarçam de amor. Você não diz, eu preciso de você. Então diz, você não liga pra mim. Você não diz, me dá atenção. Então faz silêncio e espera que o outro adivinhe. São camadas e mais camadas de manipulação afetiva, não por maldade, mas por pânico. O problema é que nesse processo, confundimos influência com vínculo. E são coisas opostas. Influência é sobre controle. Vínculo é sobre presença. Influência manipula para manter. Vínculo acolhe para crescer. Quando o medo domina, buscamos manter o outro ao nosso lado a qualquer custo. Mesmo que isso custe a verdade. Mesmo que isso custe a liberdade do outro. Mesmo que isso custe a nossa própria paz. E aqui, mais uma vez, Maquiavel não ensina a destruir. Ele revela o que já está sendo destruído, por dentro. A necessidade de poder é muitas vezes a tradução emocional do medo de ser descartável. Mas ninguém permanece por obrigação. Ninguém ama por medo. E ninguém se sente livre onde há controle, ainda que disfarçado de zelo. Você só entende o peso do controle, quando encontra alguém que fica mesmo quando poderia ir. Nem toda manipulação vem com imposição. Algumas vêm com um sorriso, com uma gentileza exagerada, com um não se preocupe, faço tudo por você. E aos poucos, o que parecia afeto vira obrigação. O que parecia cuidado se transforma em cobrança. O que parecia amor vira contrato emocional invisível. Pessoas emocionalmente inteligentes, quando feridas, aprendem a se adaptar para sobreviver. Desenvolvem a capacidade de ler o ambiente, prever reações, suavizar conflitos, não por leveza, mas por medo. Tornam-se camaleões afetivos, moldam-se para caber, apagam partes de si para agradar. E quanto mais acertam nos gestos, mais somem por dentro. É a bondade estratégica. Um tipo de gentileza que parece altruísmo, mas que carrega lá no fundo um desejo de controle.
Porque agradar demais é, muitas vezes, só outra forma de garantir presença. Se eu sou útil, não sou descartado. Se eu agrado, sou mantido. Se eu não causo incômodo, talvez ninguém perceba que eu existo de verdade. Mas há um preço. A cada sim que você dá para ser aceito, um não é dito para a sua própria essência. A cada cuidado excessivo, uma parte sua grita por autenticidade. E o mais cruel é que quando você finalmente cansa de agradar e mostra quem é, o outro já não te reconhece, porque você ensinou que era o que agradava, e não o que sentia. E cuidado com o elogio que vem fácil demais. Ele pode carregar expectativas que você nunca prometeu cumprir. Palavras doces, quando usadas como moeda, são armadilhas disfarçadas. Todo elogio que vem com cláusula oculta é um contrato emocional não declarado. Nem todo camaleão quer manipular, mas todo camaleão já aprendeu que, se mostrar sua cor verdadeira, talvez ninguém fique. Por isso muda, por isso se adapta, por isso se perde. Até o dia em que entende. O verdadeiro vínculo começa quando você para de tentar merecer amor e começa, enfim, a se permitir ser amado. Quem vive para agradar, sempre morre ignorado. A moralidade, quando não nasce da lucidez interna, vira disfarce. Uma capa limpa para cobrir o caos emocional que se teme encarar. Quantas vezes você já viu alguém justificar rigidez com princípios? Quantas vezes você mesmo escondeu sua dor atrás de frases como "isso não é certo", quando na verdade o que doía era o abandono? A moral, usada sem consciência, vira uma forma sofisticada de negação. Maquiavel questionava a ética como ferramenta absoluta, não porque fosse perverso, mas porque entendia que os valores, muitas vezes, são construções sociais moldadas por conveniência. E em nome de uma ética seletiva, quantas pessoas você já viu silenciar o que realmente sentem? Fingir que não desejam? Reprimir sua própria verdade só para manter a aparência? Essa repressão não é nobre. É um tipo de violência interna. Quando você troca sua autenticidade por aceitação, você se trai. Quando você esconde sua raiva, sua tristeza, sua confusão só para manter a imagem de maduro, você está vendendo a alma por estabilidade. E o mais perigoso, você começa a se convencer de que isso é maturidade. Começa a ver como virtude, o que na verdade é medo de ser julgado. A moralidade seletiva é uma prisão com barras douradas. Ela parece segurança, mas é um cárcere emocional. Porque exige que você mantenha um papel e abandone seu processo. Exige que você se comporte, mesmo quando tudo em você grita por expressão. Exige que você sorria, mesmo quando está morrendo por dentro. Maquiavel não propõe a destruição dos valores. Ele propõe que você olhe para eles com lucidez. Que se pergunte: o que é realmente meu aqui? E o que estou reproduzindo por medo de perder aprovação? O que você chama de integridade pode ser só uma forma elegante de fuga. Não existe valor que valha mais do que sua verdade. E nenhuma ética vale o preço de uma vida não vivida. Porque no fim, os escudos não protegem, eles isolam. E quem vive para manter uma imagem, esquece como é sentir de verdade. Às vezes, o que você chama de princípios são só cicatrizes vestidas de virtude. Ser autoridade não é o mesmo que ser inteiro. É possível controlar um ambiente, dominar uma conversa, comandar uma relação, e mesmo assim, estar emocionalmente colapsado por dentro. A aparência de força raramente denuncia o desespero silencioso que a sustenta. E quanto mais forte alguém parece, mais frágil pode estar quando ninguém vê. Maquiavel entendeu que o poder é uma necessidade humana. Mas o que poucos percebem é o preço que se paga ao depender dele. Quando sua identidade se ancora na imagem de controle, qualquer falha parece um colapso. Você não pode errar, não pode vacilar, não pode ser humano. E aí, sem perceber, você não lidera mais. Você se aprisiona. Freud chamou isso de superego tirano.
Aquela voz interna que te cobra perfeição constante, que te pune por sentir, que te impede de descansar. Essa voz, muitas vezes, é a repetição disfarçada das cobranças que você ouviu na infância. O pai exigente, a mãe controladora, o ambiente onde você só era amado se fosse impecável. Então você cresceu e virou seu próprio carcereiro. Pessoas que se apegam ao poder externo quase sempre fogem do caos interno. E essa fuga cobra caro, porque manter a aparência de controle exige energia constante. Você não pode baixar a guarda, não pode demonstrar confusão, não pode chorar. Então você veste a máscara da força, mas o preço é o abandono de si mesmo. O paradoxo é cruel. Quanto mais autoridade você impõe, menos liberdade você tem. Quanto mais você controla o outro, mais refém se torna da sua própria imagem. Quanto mais você se esforça para parecer forte, menos espaço sobra para ser verdadeiro. E o mais triste? Ninguém vê isso, porque todo mundo acredita no papel que você representa. Ninguém pergunta como você está, porque você parece estar sempre bem. Ninguém percebe seu colapso, porque você o esconde com maestria. E aí, você lidera o mundo. Mas vive um deserto por dentro. Não é força, é exaustão disfarçada de poder. Não importa o quanto você tente esconder, certas verdades sempre escapam. Não pelos seus atos, mas pelos seus silêncios. Não pelas palavras que escolhe, mas pelo tom com que as diz. O corpo fala, o olhar denuncia, a presença entrega. E o que você reprime com mais força é o que mais se projeta. Jung chamou isso de sombra. Tudo aquilo que negamos em nós. Raiva, inveja, medo, desejo, mas que continua agindo silenciosamente por trás dos bastidores. E quanto mais reprimimos, mais a sombra se manifesta nos nossos relacionamentos, nos nossos conflitos, nos nossos jogos emocionais. Quanto mais tentamos parecer perfeitos, mais o inconsciente sabota essa perfeição. Quem tenta dominar os outros, muitas vezes, está em guerra com a própria sombra, e isso é visível, não em gestos grandiosos, mas no olhar. Existe uma tensão quase imperceptível nos olhos de quem vive para controlar, como se implorasse por validação, mesmo que negue, como se dissesse "me veja", mas apenas em partes. O olhar se torna um campo de batalha, um lugar onde a verdade e o personagem disputam espaço, onde a sombra que você nega se torna visível para os outros. Mesmo que você ainda se iluda, o dominador emocional não percebe que quanto mais força tenta exibir, mais escancara sua vulnerabilidade não integrada. Existe uma tensão constante entre o desejo de ser visto e o medo de ser desmascarado. Então você oscila entre se mostrar demais e se esconder completamente, entre gritar sua presença e desaparecer por medo do julgamento, entre querer conexão e sabotar qualquer laço verdadeiro. Porque se alguém enxergar sua sombra, talvez nunca mais te ame. Mas e se for justamente ao encará-la que o amor se torna possível? Não adianta controlar a narrativa se a sua presença já conta outra história. Não adianta ensaiar frases se seu olhar implora por descanso. Não adianta ser temido se o que você queria era ser compreendido. A sombra que você tenta esconder já foi sentida por quem realmente olha. Há silêncios que acolhem, e há silêncios que punem. E talvez o mais devastador deles seja o que vem carregado de intenção. Aquele sumiço que não é ausência, é retaliação. Aquela resposta que nunca chega. Aquele olhar desviado, calculado, como quem diz: sinta o peso de eu não estar mais aqui. Esse tipo de silêncio não é calmaria, é guerra. Uma guerra sutil, feita de micro-rejeições, de afastamentos estratégicos, de presenças interrompidas propositalmente. Ele é a nova arma dos emocionalmente esgotados, que aprenderam a causar impacto não com palavras, mas com a falta delas. Porque sumir dói mais do que gritar, porque o vazio fala mais alto do que qualquer acusação. E por trás dessa tática silenciosa, há um padrão antigo. Infâncias marcadas por afetos inconsistentes, pais que sumiam sem explicar,
mães que oscilavam entre amor e rigidez, momentos em que a criança aprendeu que presença é privilégio, não garantia, e que para merecer atenção era preciso agradar, calar, se adaptar. Então cresce e repete, e sem perceber, transforma o mesmo abandono que sofreu em instrumento de controle sobre os outros. O silêncio vira escudo, mas também vira faca, e machuca em duas direções: quem o impõe e quem o recebe. Porque quem silencia como punição também está dizendo: não sei como te mostrar minha dor de outro jeito. É desespero disfarçado de frieza. É o grito de quem não aprendeu a dialogar sem ameaçar. As relações moldadas por esse jogo ficam marcadas por tensão, por espera, por medo de errar e ser punido com indiferença. Vira um campo minado emocional, onde o afeto é interrompido como forma de dominação, onde cada gesto é analisado, onde o outro nunca sabe se está seguro ou prestes a ser ignorado. E talvez seja esse o maior colapso, quando o vínculo se transforma num duelo, e o silêncio, que poderia ser espaço de cura, vira prova de força. Mas não existe poder verdadeiro onde há medo constante, nem conexão real onde há ausência calculada. Sumir para castigar é só a repetição de um abandono que ainda vive dentro de você. Chega um momento em que vencer cansa, em que manter a pose de controle já não compensa a exaustão que isso exige, em que sustentar a imagem de força se torna mais doloroso do que assumir a própria fragilidade, porque o poder, quando nasce do medo, adoece, e quando se torna vício, desumaniza. Nietzsche escreveu que a verdadeira força está em suportar o caos, sem se tornar ele. E talvez essa seja a virada mais difícil: parar de lutar por controle e começar a viver com consciência. Deixar de manipular as circunstâncias e começar a se posicionar com verdade. Trocar a máscara de invencível pela coragem de ser real. O poder saudável não vem do controle, vem da autenticidade, da presença, da clareza silenciosa de quem não precisa provar nada a ninguém. Enquanto o poder manipula, a verdade sustenta. Enquanto a dominação aprisiona, a autenticidade liberta. Há muitos que venceram o mundo, mas perderam a si mesmos, que ganharam respeito, status, influência, mas não conseguem dormir em paz, que construíram impérios, mas não sabem mais quem são fora do papel que representam. Porque o domínio externo, sem reconciliação interna, é só mais uma prisão disfarçada. E a proposta não é abrir mão do poder, é purificá-lo, é usá-lo como expressão da sua consciência, e não como armadura para o seu medo. É aprender que você não precisa controlar tudo para estar seguro, não precisa manipular para ser amado, não precisa vencer para merecer viver. A verdadeira libertação emocional acontece quando você para de jogar. Quando você entende que não precisa mais ser o mais forte, o mais certo, o mais temido, que existe uma força maior em se mostrar inteiro do que em vencer qualquer batalha emocional. Se esse vídeo te tocou em algum lugar que nem você sabia nomear, escreva, fale, compartilhe. Talvez sua verdade seja a chave de liberdade para alguém que ainda está em silêncio. E se já viveu algo parecido, diga, com uma palavra, o que mais doeu. Às vezes basta um gesto de verdade para que um mundo inteiro comece a se curar. Lembre-se, a maior vitória é não precisar mais vencer.